verso 7. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes, para que Ele se afastasse de mim. E Ele disse-me: a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Portanto, eu não tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições. Por causa de Cristo eu tenho prazer, porque quando eu estou fraco, então eu estou forte. Amém? Vamos repetir juntos a última parte pela versão que está escrita aqui. No 3, a gente lê a partir do porquanto. 1, 2, 3. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Baixa a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai das luzes, é diante de Ti que nós estamos aqui para Te louvar. Te exaltamos, Te glorificamos, Te bendizemos e nos rendemos aos Teus pés. O louvor, a adoração é tudo para Ti. Nada, Espírito Santo, nessa casa tem a ver, ó Pai, com honra a homens, tem a ver com honra, Pai, a projetos humanos. Nós estamos aqui para Te honrar, mas ao mesmo tempo reconhecemos que quando nós Te honramos, nós servimos uns aos outros. Nós também reconhecemos que quando nós Te honramos, nós fazemos com que a carga, o fardo de quem está do nosso lado diminua, porque Tu queres usar os nossos braços, porque Tu queres usar as nossas mãos, porque Tu queres usar a nossa voz. E é, ó Pai, diante de Ti que nós colocamos agora cada dom, cada talento. É diante de Ti que nós colocamos agora a nossa força, a nossa fraqueza. É diante de Ti que nós colocamos agora, Pai, tudo que há em nós. Usa para a honra e glória do Teu santo nome. Que não seja a minha voz ouvida aqui, mas que seja a Tua voz ouvida, entendida, sentida sobre cada coração, sobre cada mente, em o nome de Jesus. Quem está sentindo o calor do Espírito Santo, faz barulho de vitória, faz barulho de vitória. Yahvé. Junto com o céu agora. Yahvé, Yahvé. Senta, mas não perde a conexão. Senta, mas não permita que nenhuma distração saqueie de você a adoração nessa noite. Tem pessoas que chegaram aqui hoje
em tantas situações diferentes. Uns felizes porque receberam grandes bênçãos, outros fartos porque fizeram feira hoje, tiveram promoção, pagaram mais barato. Ninguém disse amém, então isso não aconteceu. Outros chegaram aqui num dia muito difícil, em guerras específicas, confrontos específicos, mas o que importa é que chegamos, vencemos. Se você tivesse noção de quantas vezes o inimigo tentou tirar sua vida hoje, te apagar hoje, mas não foi permitido. Mas não foi permitido. Porque é diferente do que algumas pessoas dizem por aí. A última voz sobre a tua vida não é a do inimigo. A última voz da tua vida não é a da afronta, não é a da doença, não é o do juiz, não é o do inimigo, não é o do adversário. A última voz da tua vida é a voz de Deus. E nós reconhecemos isso. E nós reconhecemos quem é a última voz sobre nós. Eu estou sentindo essa graça faz tempo, viu? Hoje é o pré-zoe. Eu estou pronto. Toca o tema da palavra aí, para ver se eu vou precisar pregar hoje. Qual é o tema de hoje, pastor? A Vivi ali. Achou o tema, meu filho? Onde está o seu? No 3 nós vamos ler juntos. 1, 2, 3. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses. Em 7 meses, todos os dias, ao acordar, a primeira palavra que sempre tentava vir à minha mente era câncer. Sete meses. Só que não, eu não tenho controle sobre o primeiro pensamento, mas eu tenho um controle sobre a primeira palavra que eu digo. Eu não tenho controle sobre o que me persegue, mas eu controlo a quem a minha vida se submete. Porque a decisão é minha, porque o posicionamento é meu. 7 meses acordando, levantando da cama, indo em direção ao banheiro e dizendo: a Ele honra, glória e louvor para sempre. A Ele honra, glória e louvor para sempre. A Ele honra, glória e louvor para sempre. Nesses 7 meses tiveram dias espetaculares, mas tiveram dias muito difíceis. Tiveram dias que parecia que tinha mais de 72 horas, e outros que parece que passaram em menos de 2 horas. Porque os sentimentos, eles nos esgotam, ou eles nos animam. E eu entendo que tudo que a gente foca acaba crescendo, se expandindo. Quando a gente foca em coisas boas, a gente cresce, a gente se expande. É um aluno que gosta muito de história e começa a focar naquilo, e ele lê, e ele pesquisa, e ele resolve questões, e daqui a pouco ele se vê alguém que não sabe nem de onde tanto conhecimento veio, mas sabemos que foi porque ele focou. Da mesma forma, quando nós focamos no que não é tão bom assim, ou no que é ruim, isso também se expande, isso também cresce.
quando a gente foca numa insatisfação, quando a gente foca numa falta de ânimo, quando a gente foca naquilo que está faltando, isso cresce. É alguém que vive um casamento maravilhoso, mas o marido ronca. Não, mas ele ronca. E aquilo vai tomando uma proporção, parece que o cara foi ungido para roncar. Mas ele é um bom marido, ele é honesto, ele é trabalhador. Mas ele ronca, pastor. Focou no que não é bom. Tanta irmã por aí esperando um roncador. Tanta irmãzinha orando, Senhor, manda ele, com ronco e tudo. Mas o foco está no ronco. Outro que, não, porque minha mulher fala demais. Nunca vi uma mulher para falar tanto. Se está no trânsito, olha a lambada, olha. Se é em casa, olha a toalha, olha. Sobretudo ela tem algo para dizer. E a gente vai focando daqui a pouco está insatisfeito. As amigas não acham que a mulher fala demais. Inclusive saem de suas casas para ir para a casa dela para ouvi-la. É ou não é, mulheres? Mas o marido da minha mulher fala demais. Eu não falo isso da minha esposa. Porque quando eu escuto ela falando é porque eu sei que ela está bem. Então eu sou grato quando ela fala. Mas já houve algum momento na minha vida em que, meu Deus, como ela está falando hoje. Mas vê-la falando, vê-la rindo, vê-la se comunicando, é entender que ela está o quê? Então eu preciso ser grato. Porque meu foco é a gratidão. Tudo que a gente foca cresce. Existe um americano que escreveu um livro chamado Daniel Goleman. O nome do livro é Foco. E eu li esse livro há um tempo atrás. Faz tempo isso. E eu já era pastor e lendo esse livro eu percebi como é difícil para algumas pessoas ler a Bíblia. Eita, está falando de mim, pastor? É. Porque às vezes a pessoa está lendo a Bíblia com que foco? Procurar uma resposta. Não, aqui ele vai dizer que vai me curar. Não, porque vem a próxima palavra que eu vou ouvir vai dizer que a porta está aberta. Não, a próxima palavra que eu vou ler vai dizer uma solução para o meu problema. Onde todas as vezes que eu abro a minha Bíblia, Deus me mostra o terceiro céu. Deus me mostra o que é inefável. Deus me mostra a condição que Ele quer que eu viva em adoração diante dEle. Porque quem adora, Ele cura. Quem adora, Ele muda. Quem adora, Ele transforma. Quem adora, Ele direciona. Quem adora, Ele dá combustível. Quem adora, Ele dá uma palavra. Quem adora. Mas quando o meu foco é no imediatismo, você se frustra e ainda diz: eu não entendo o que leio. Será que eu não entendo? Ou eu não tenho de forma imediata o que eu quero ouvir? Eu confesso que a primeira vez que eu li a Bíblia, quase que eu pulava o livro de Crônicas. Quando começou aquele negócio, Aser, filho de Áfide, irmão de Simeão, primo de Gedeão, eu disse: para que eu quero não sei o nome do meu primo? Mas eu tinha me comprometido em ler a Bíblia, eu fui lendo, né? Até que eu percebi uma coisa. Porque como eu tinha lido os livros anteriores a ele, eu percebi que na genealogia de Davi tinha uma prostituta. Eu fiz, na genealogia de Davi tinha uma pessoa impura.
a escória da sociedade. Tem lugar para mim nessa Bíblia também. A genealogia me colocou ali dentro. A genealogia me disse: tem lugar para mim, tem lugar para você, tem lugar para o bandido, tem lugar para quem se arrepende. Senão não vou pular o livro de Crônicas. Deixa de ser imediatista, Leandro. Deixa de querer que seja do teu jeito. A primeira vez que eu li a Bíblia, eu li ela em 1 ano e 4 meses mais ou menos. Mas eu queria ler, eu queria terminar, talvez por orgulho próprio, para dizer: eu li toda a Bíblia. Quando eu terminei a primeira leitura, eu disse: não lembro de nada. Lógico que eu lembrava de alguma coisa, mas eu percebi que aquilo era uma fonte, que você bebe e tem mais, bebe e tem mais, bebe e tem mais, bebe e tem mais, bebe e tem mais. Vou dizer tem mais até você se posicionar. Bebe e tem mais, bebe e tem mais, bebe e tem mais. Bebe Hebreus, depois bebe Tessalonicenses. Bebe Tessalonicenses, depois leia Colossenses. Bebe Colossenses, depois bebe Tito. Bebe Tito, depois bebe Filemão. Depois bebe Hebreus de novo. Depois bebe Apocalipse, depois bebe Mateus, depois bebe Gênesis. Tem uma fonte. A gente bebe tanta coisa, né? A gente bebe novela, a gente bebe seriado, a gente bebe filme. Mas tem uma água viva aqui, ó. Tem uma água viva que você precisa bebê-la para que ela possa fluir através de você. Tudo que a gente foca, cresce. Quem está pronto para focar na palavra? Então se prepare para crescer essa palavra. Se prepare para ter um posicionamento diferente quando você entender que quem foca na palavra, cresce. Esse problema do foco, ele é antigo. Ele não é um problema dessa geração. Talvez ele tenha piorado nessa geração, mas ele é antigo. Eu lembro que quando eu comecei a dar aula 20 anos atrás, eu acho que eu comecei a dar aula de fraldas. Quando eu comecei a dar aula 20 anos atrás, eu disputava a minha aula com bolinha de papel, com cartinha sendo passada e com o menino conversando com o outro. Esse ano está um pouco diferente porque levantaram uma lei que proíbe o uso do celular, mas alguns ainda dão um jeito. Mas se deixar, o que eu disputo hoje a aula é com o menino que está jogando Free Fire. É com a menina que está jogando, sei lá o que a menina joga, Free Fire também. Ou é a conversinha no WhatsApp com alguém que está a 10 mil quilômetros de distância. Eu preferia que ele estivesse conversando com quem está do lado. De verdade, com todo o meu coração, eu preferia que ele estivesse conversando com quem está do lado. Porque pelo menos esse que menino conversador, vem para cá, bota um para cá, bota um para cá, resolve, né? E quando ele está aqui, ó, com o livro aberto e o celular no meio, o foco dele está em quê? No nada. E quem foca, tudo que eu foco, não cresce, né? E quando eu foco no nada, o nada vai crescer. É um nada que começa um nada que eu aprendi, depois vira um nada que eu estou sentindo, e esse nada que eu estou sentindo vira um buraco no coração, na mente, e daqui a pouco esse buraco no coração vira uma doença, e depois essa doença vai se expandindo. Por quê? Porque o que eu foco cresce. Esse problema é antigo, sim, só que hoje a gente tem mais ferramentas. Paulo passou por isso. E foi, pastor. Coloca o texto de novo para mim, por favor. 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo, quando ele escreve segunda carta a Coríntios, ele escreve de forma íntima. Agora você vai começar comigo, viu, Cleiton? Começa comigo agora. Coloca o verso 1. Olha, já está aí. Se é necessário que eu me... Oxê. Ele está falando com o coração rasgado aqui, sabe? Ele está dizendo assim, olha, quem está falando aqui sabe quem é. Se é necessário que eu me glorie,
ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Olha o que ele está falando. Se eu preciso mostrar algum diploma, algum certificado, eu vou falar sobre o que Deus me mostrou, que eu acho que Ele não mostrou a ninguém. 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. 3. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe. 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. Eu gosto de uma versão que diz que são inefáveis. E qual é a diferença, pastor? De indizível para inefável. Indizível quer dizer que existe uma palavra e essa palavra você não consegue dizer. Inefável quer dizer que existe algo que é tão sobrenatural que nada consegue representá-lo com um som. Indizível, existe uma palavra, mas eu não consigo dizer. Inefável, existe algo que é tão poderoso, tão sobrenatural, que nenhuma palavra humana pode representá-la. Paulo disse: o que eu vi, eu não tenho condição de dizer. O Paulo apóstolo, o Paulo que ficou cego 3 dias, o Paulo que teve um encontro com Jesus, o Paulo que Jesus chamou ele e disse: você é um vaso escolhido para mim. O Paulo que teve naquele período uma experiência que o separou para evangelizar a Europa, a Ásia. Esse Paulo disse que o que ele viu não dá para ser dito nem escrito. O que Paulo viu, que não consegue ser dito nem escrito, você vai ver. Não pega essa palavra aí. O que Paulo diz que ele viu e não consegue ser dito, você vai ver. Você vai chegar lá, você vai estar diante disso. E quando você chegar lá, você vai ter uma palavra para dizer: glória ao Rei dos Reis. Paulo, ele começa essa carta pessoal dizendo que ele viu o que ninguém viu. Ele ouviu o que ninguém ouviu. Ele fala de um terceiro céu. Acho que no verso 5. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas próprias fraquezas. O que ele viu ali, o primeiro céu, ele define-se como o céu atmosfera, que vai até a camada dos gases, a camada iônica, a camada magnética, as camadas da terra. Primeiro céu, o nosso céu azul. O segundo céu, onde estão os luminares, os planetas, os asteroides, os meteoros, os cometas, os planetas anões, os planetas vermelhos. Nesse céu é chamado de segundo céu. Existe um terceiro céu. Esse terceiro céu é o céu da glória. É o céu onde Deus habita. É o céu onde os santos um dia estarão lá. É o céu para onde você vai. Paulo viu o terceiro céu. Na Bíblia se relata sobre poucas pessoas que falam sobre esse terceiro céu. Um deles é Paulo, outro é Estevão. O que Estevão viu foi no momento da sua partida para lá. Estevão estava sendo apedrejado, e de repente ele começou a dizer que o que ele estava vendo era maior do que a pedra que ele estava recebendo. O que ele estava vendo estava trazendo cura. O que ele estava vendo estava trazendo consolo. O que ele estava vendo estava trazendo paz. É muito fora do padrão humano, né? Você está sendo afligido, apedrejado, escurrachado e dizendo: mas eu estou sentindo algo que é maior do que tudo que estão me fazendo. Eu estou sentindo uma graça que supre tudo. Quem está pronto para experimentar essa graça? Só quem já experimentou, faz barulho aí de vitória. Só quem está vivo.
Só quem está sentindo algo aí. Esse Paulo, numa carta tão íntima, que viu o terceiro céu, que foi preenchido de intimidade, ele fala de um espinho. O verso que nós lemos, o inicial, foi o verso 7. Coloca o 7, por favor. No 7, ele diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me dado um... O que está escrito aí? Um espinho. Você tem noção? Ontem estava Paulo conversando com Timóteo, dizendo: quando eu estava lá no caminho, de repente uma luz veio do céu, e eu fiquei cego, e eu vi uma voz, e a voz perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando aquilo passou, eu fiquei ali atônito. Ontem. Aí hoje, Paulo chama Timóteo e diz: não suporto mais, não aguento mais, atingi o meu limite. O Paulo era o mesmo, só que o foco não estava sendo o mesmo. E para mostrar que a Bíblia não esconde erros, no verso 1, o homem está vendo o terceiro céu. No verso 7, ele está falando de um espinho. E eu vou me permitir falar 3 minutos sobre esse espinho. Que espinho é esse, pastor? Não sei. O que a Bíblia não fala, eu não vou dar voz. O que a história fala sobre isso? Não sei. Alguém diz que o que Paulo estava sentindo era uma pessoa. Era uma pessoa que estava perseguindo ele. Até porque o próprio texto fala de alguém enviado por Satanás. Dá a ideia que era uma pessoa perseguidora, que estava afligindo a vida de Paulo. Eu fico em paz com isso. Mas se eu chegar no céu e lá perceber que era um problema de saúde que Paulo tinha, se lá no céu eu chegar que era um pensamento que Paulo tinha, eu não vou ficar duvidoso, porque eu nunca coloquei texto onde não tem texto. Tem alguém por aí espalhando que o que Paulo tinha era um desejo homossexual. Eu quero saber onde foi que esse filho de Belial leu isso, ou essa filha de Belial. Só sendo, porque se a minha Bíblia, alguém tem alguma versão em que isso aqui diz que ele tinha um desejo homossexual? Alguém tem alguma versão que diz que esse texto fala que Paulo tinha dor de barriga? Não tem, eu não posso inventar. Eu não vou inventar. O que aqui diz é: para que eu não me ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Ponto. A cena do próximo capítulo é quando o céu se abrir e a gente subir. Aí eu vou olhar para o irmão Paulo e dizer: eu tenho 2 coisas para lhe dizer. Primeiro, inventaram um boato a seu respeito. Disseram que seu nome foi mudado por Jesus e não foi. Eu vou dizer. Segunda coisa é: esse espinho na carne era uma pessoa, não era? Era ou não era? Ele vai dizer ou sim ou está totalmente errado. E o que ele disser, eu vou estar feliz. Primeiro, porque eu vou estar lá. Você devia dizer: eu também. Primeiro, porque eu vou estar lá. Segundo, porque vai ser uma honra conhecer Paulo. Ele vai estar com o corpo transformado. Ele vai estar com o corpo transformado. Ele vai ter um novo nome. Ele vai poder se movimentar como os anjos se movimentam.
ele não vai sentir mais dor, ele não vai sentir mais tristeza. E tanto eu quanto ele vamos estar diante de Deus adorando, exaltando, glorificando ao santo nome de Jesus. O que eu sei é que esse Paulo disse que tinha um espinho na carne. E existe uma verdade que eu acho que isso tem a ver com ser humano. Quem tem amigos aqui? Glória a Deus. Não é fácil quando você tem um amigo íntimo dizer a ele uma dor que você está sentindo. Eu acho fácil. Por mais que a Bíblia diga: maldito o homem que confia no outro. Quem tem alguém para confiar aqui? Até porque o texto que diz maldito o homem que confia no outro está falando sobre salvação. Para quem costuma dizer heresia por aí também, para salvação. A minha salvação não depende de você, nem a sua salvação depende de mim. Mas é impossível trilhar os caminhos dessa terra sem confiar em ninguém. Tem um pescador agora em alto mar dizendo: eu não preciso de ninguém, nenhuma bússola eu tenho, eu sei para onde ir, porque eu olho para estrela. O conhecimento das estrelas ele teve sozinho, ele está dependendo de alguém. E se tudo der errado, ele vai começar a dizer: Senhor, manda alguém para me salvar, manda alguém para me resgatar, manda alguém para me buscar. Nós dependemos uns dos outros. Paulo tinha amigos íntimos, e a Bíblia fala de pelo menos dois. Quem consegue me dizer o nome deles? Timóteo, Lucas, Barnabé. Imagina ele chegando para Timóteo dizendo: esse espinho está me incomodando. Imagina ele chegando para Lucas e dizendo: esse espinho está me incomodando. Mas esse texto não diz que ele procurou Timóteo, não diz que ele procurou Lucas, mas diz que o espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Verso 8: 3 vezes eu pedi ao Senhor. Quantas vezes? Você costuma contar quantas vezes você ora por algo? Eu não conto. Por que Paulo contou? Porque Paulo estava se sentindo menino em fazer isso. Paulo estava se sentindo infantil diante de um Deus que fez tanto por ele. Está com uma velocidade diferente por causa de alguém. Ele contou quantas vezes ele orou. Ele contou quantas vezes ele conversou com Deus sobre isso. Quantas vezes foram? E eu sou daqueles que quando oro, eu falo muito. Muito. Eu falo sobre tudo. Sobre dor, sobre angústia, sobre alegria. Quem começa a andar comigo, não se surpreenda de do nada me ver falando só. É ou não é, Cléo? Mas eu não estou falando com meu amigo imaginário, não. Eu não sou acompanhado de demônio, não. Eu estou conversando com Deus. Só que é tão claro para mim que Ele está aqui, sabe? Para você é? Que às vezes eu estou passando roupa dizendo: mas Senhor, como é que vai ficar essa lixa do Zoe? Mas pai, aí Lucas está lá na sala, velho. Senhor? Não, já resolvi. Eu estou conversando com o pai. Estou conversando com o pai. Paulo contou quantas vezes ele conversou com o pai.
3 vezes. E mesmo Jesus sendo o maior comunicador do universo, ele não costuma falar muitas palavras. Já percebeu isso? Ele fala o suficiente. Deus, tu não falasse comigo faz tanto tempo. Você tem procurado a voz de Deus ou o que você quer ouvir? Porque quando Ele fala é o suficiente. O que Deus está falando contigo agora é o suficiente. Eu não sei quantas palavras você vai levar dessa noite para sua casa, mas se você levar o que Deus está falando com você, será o suficiente. Final do culto passado, bênção aqui, Deus fazendo, porque Deus faz. Nós oramos por cura, por libertação. Uma pessoa no final disse: pastor, vem cá. Eu fiz o que foi. Eu quero que o senhor ore por mim para eu ficar curado. Eu fiz: vou orar não. Mas pastor, eu disse: não, eu já orei por você. Eita pastor, foi desse jeito. Eu já orei por você. Quantas vezes na Bíblia está escrito: haja luz? Ele fez: não sei, eu fiz uma. Depois disso a luz se apagou. Você crê que o Senhor te curou, sim ou não? Sim. Então vá em paz. Porque se o seu emocional coloca dúvida no sobrenatural, deixa de ser sobrenatural e torna-se emocional. Aqui nós não estamos cultuando o emocional, nós estamos cultuando ao sobrenatural. Ah, pastor, tem hora que o senhor é grosso. Eu sou crente. Não sou grosso não. Eu não vou diminuir o Deus que eu sigo para que você fique felizinho, felizinha. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele faz. E Ele quer que você cresça. Quantas vezes Paulo orou? Aí Deus fala com ele. Talvez Paulo quisesse que Deus se apresentasse para ele e dissesse assim: olha, esse espinho na carne tem a ver com o que vai acontecer amanhã. Paulo, tenha mais força. Paulo, tenha ânimo. Lembra quando aquilo aconteceu no caminho de Damasco? O Senhor manda uma palavra para ele: a minha graça te basta. Qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Sabe o que o Senhor estava dizendo a Paulo? Pare de olhar para o espinho, a minha graça te basta. Pare de olhar para a afronta, a minha graça te basta. Para de olhar para o que está te perseguindo, a minha graça te basta. Para de olhar para as dívidas, a minha graça te basta. Para de olhar para a esterilidade, a minha graça te basta. Para de olhar para a falência, a minha graça te basta. Para de olhar para a fofoca, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas o Senhor não sabe o que eu estou passando. A minha graça te basta. A definição mais simples da palavra graça é favor imerecido. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Tu não mereceu e eu fiz. Tu não merece e eu continuo fazendo. Você crê, Paulo, que eu continuo fazendo? Então prossegue. Não tem como eu viver a minha graça te basta quando eu paro. Não tem como eu viver a minha graça te basta quando o Senhor me manda para a esquerda, eu vou para a direita.
A minha graça te basta significa: quem fez, faz e fará. Quem operou, opera e operará. A minha graça te basta. Declara para quem está do teu lado: onde está o teu foco? Hoje o teu foco sai daqui totalmente em Jesus. Jesus estava dizendo a Paulo: pode olhar para o espinho. Ele não é o teu propósito. Pare de olhar para a fruta. Ele não é o teu propósito. Pare de olhar para o carro que está tirando a tua paz. Ele não é o teu propósito. Olha para mim. Eu sou o teu propósito. Olha para a graça. Viva pela graça. Quando você escuta a palavra espinho, você pensa em algo grande ou pequeno? Grande ou pequeno? Eu penso em coisa pequena. Esse meu perfil mudou. Eu acho que o ano era 2016. A gente fez uma viagem para um lugar que eu sempre levo os alunos. E por mais que a gente diga: não faça, não pegue, não pise, não corra, não, você sabe que sempre tem aquela pessoa, né? Abençoada. Tem uma trilha que nós fazemos, que é a trilha de Angico. Alguém já foi? Coisa linda. 600 metros. Eu já fui para essa trilha umas 15 vezes. Eu já fui com poucos alunos, 20 e poucos alunos. Eu já fui com 100 e tantos alunos. Nunca, graças a Deus, obrigado Senhor, aconteceu nada. Mas em 2000, ou foi 16 ou foi 17, estamos na trilha. Aí tem um lugar que todo mundo para descansar, porque sobe, né? Para, descansa, senta. Aí uma moça resolveu descansar fora da trilha. Ela, sei lá, resolveu na frente do professor, porque sempre vai um professor na frente e o professor atrás. O professor de trás, ela parou e disse: ai, não aguento mais, por brincadeira. E colocou a mão aonde? Num cacto. Aí, lá vem a menina: professor, eu fiz o que é? Tem um espinhozinho na minha mão. E eu ando preparado, né? Aí eu peguei um alicatezinho, que eu acho que eu peguei de Cléo, uma pinça, eu não lembro. Aí eu disse: ah, não se preocupe não, eu vou tirar. Aí abri a bolsa, peguei o alicatezinho. Olha a lapa do espinho. Vixe. Olhe para lá, minha linda. Ela: olhe para lá, olhe. Aí ela: cadê o espinho? Caiu. Tá doendo? Ela: não muito. Era pequenininho. Eu disse: era menor do que a sua mão, né? Dali em diante eu percebi que existem espinhos bem grandes. Mas quando Paulo fala que tem um espinho na minha carne, ele poderia dizer: tem uma trave na minha carne. Ele poderia ou não poderia dizer: tem uma cruz na minha carne. Ele poderia ou não poderia dizer que tem uma flecha na minha carne. Então na hora que ele chama de espinho, ele chama de algo o quê? Pequeno. Só que o problema é que coisas pequenas fazem as pessoas caírem. Às vezes a pessoa está aqui, ó, feliz, servindo ao Senhor. Aí cai por causa da pornografia, algo que ele vai ver em casa, sozinho. É ou não é algo pequeno? Eita, pastor, está pesado hoje. Acontece ou não? Cai por causa de uma brincadeira sem graça, sabe? Com alguém que era para a gente estar evangelizando, ao invés disso a gente está falando de besteira. Cai por um desejo que às vezes a gente tem em alguém, não orou por isso, é seta. Cai por causa de um dinheirinho que a gente achou, ou de alguma forma passou pela nossa mão e a gente pegou e não é nosso. Quem anda de moto, eu não ando, sabe?
que dificilmente uma pessoa cai para passar um muro com a moto, porque ele não vai passar um muro com a moto, né? Quem derruba a moto é areia, chão fino, areiazinha, grãozinho. É ou não é? É ou não é coisa pequena que derruba? Paulo estava dizendo: esse espinho está me incomodando, viu, Jesus? Cuidado com as coisas pequenas. Cuidado com os pequenos erros. Cuidado com as pequenas brechas. Cuidado com as pequenas aberturas. A gente está aqui hoje para tirar as pedrinhas do caminho. A gente está aqui com a vassoura na mão, para varrer, para você poder passar e não cair. Eu nunca ouvi falar de alguém que caiu passando um monte. Eu vejo alguém cair passando em cima de uma pedra, de um galho pequeno. Porque a gente olha pequeno, às vezes despreza. Isso aqui eu consigo resolver. Consegue mesmo? Paulo estava afirmando que as coisinhas pequenininhas são perigosas. Qual era o tamanho da pedra que derrubou Golias? Grande ou pequena? Qual era o tamanho da pedra que derrubou Golias? Ela era grande ou ela era pequena? Então, da mesma forma que coisas pequenas nos derrubam, nós, sendo pequenos, vamos derrubar as barreiras do inferno. Toda vez que alguém tira algo pequeno da frente em nome do Senhor, o Senhor usa ele, sendo pequeno, para expandir o reino. É um posicionamento, diga comigo, pequeno. Mas para isso o meu foco precisa estar na graça. Para isso o meu foco não pode sair da graça. A frase que o Senhor deu a Paulo tornou-se um texto áureo. A gente diz isso e acha isso lindo. A minha graça te basta. Eu preciso, todas as vezes que a fraqueza vier no coração, dizer: a graça de Jesus me basta. Eu preciso que todas as vezes que a vontade de errar venha ao meu coração, a tua graça me basta. Eu preciso dizer todas as vezes que a ira quiser se manifestar, que a graça dele faz o quê? Você consegue dizer isso para o inferno ouvir? Diga assim comigo: a partir de hoje, sobre meus sentimentos, sobre meus negócios, sobre minhas dores, a graça me basta. Eu não sei se toda rede social tem isso. O Instagram tem. Eu estava pesquisando cômodas há uns 15 dias atrás. Toda vez que eu abro meu Instagram, aparece lá o quê? Cômoda. Não é isso? Eu já sei que tem cômoda de 9 gavetas, de 12 gavetas, de 6 gavetas. Eu já sei que existem cômodas que são feitas de MDF e outros que são feitos de MDF, mas um negócio que eu esqueci agora, que não é tão bom assim. De tanta cômoda que apareceu para mim, eu fiquei meio viciado em ver cômoda agora. Tô vendo cômodas. Eu não comprei ainda ela, inclusive. Eu estava pesquisando. Tem gente viciada em ver dor. O algoritmo da vida dele só vê problema. Só vê erro, só vê desvio. Eu venho para um culto como esse, eu só estou vendo as primeiras fileiras aqui. Mas o cara já fica incomodado, por quê? Com o quê? Não, porque eu estou vendo uma fileira vazia ali. Aquilo traz tristeza a ele. Quem crê que a igreja vai estar dentro em breve, totalmente cheia, lotada e pelotada? Mas quem entende que a pregação vai ser a mesma? Ou tu acha que eu fico mais feliz quando está cheia? Fico.
Mas quem foi que disse que a graça depende de quantos tem aqui? A graça te basta. A graça te basta. A graça te basta. A graça te basta. Mas para quem quer público, para quem vem pensando em pessoas, e eu estou falando pensando em pessoas para aparecer para pessoas, só tinha 2 pessoas. Não dá para seguir Jesus. Mas jogar só uma pessoa dessa não dá para seguir, porque Jesus ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro. Quantas pessoas são? 3. Muitas vezes ia para lá, só estava Marta e Maria. E Jesus estava onde? Lá. Na casa de José estava Marta, Maria, Lázaro, João, Pedro. Mas na casa de Marta só estava Jesus, Marta e Maria. E Jesus estava lá. O que importa é onde Jesus está. É porque o algoritmo dele está procurando isso. Ser visto, ser ouvido. Eu espero que todos estejam me ouvindo. Mas para quem não está me ouvindo, não se preocupe não. Eu sei quem me trouxe até aqui. E eu sei em nome de quem eu estou falando. E o que Ele quer de mim é estar claro. O que Ele quer de você está claro. Se é o suficiente. Porque a graça dele, o louvor não vai ser melhor quando entrar mais 10 membros. Você não vai descansar quando chegar 4 bateristas não. Porque se chegar mais 4, você tem que estar aqui adorando. Porque a tua adoração é tua. Se chegar 10 pessoas para tocar a guitarra, o teu lugar é adorando. Talvez a posição mude, né? Mas a tua adoração tem que ser o quê? Porque senão a graça não está bastando. A gente está numa quinta-feira e você precisa entender quando é que a graça te basta. Chega de só ser completo. Quando for do seu jeito, comece a adorar aquele que era, que é e que sempre será. Tem um câncer ainda na minha esposa, mas eu adoro. Tem problemas acontecendo, mas eu adoro. Não está tudo 1000 maravilhas não, mas eu adoro. Porque a graça nos basta. A graça nos basta. O meu foco está na graça. Eu vou terminar. Sabia que a graça venceu o que ninguém nunca tinha vencido? Escuta. Teve alguém que era vencedor desde o começo. O pecado. O pecado venceu no céu. Pastor, que heresia é essa? Não foi não? Estava lá o céu completo. Aí o príncipe do pecado saqueou a terça parte. Quem pecou foi o céu? Quem pecou foi uma terça parte. Sim ou não? O pecado venceu dos patriarcas. Noé pecou, Abraão pecou, Jacó pecou, Davi pecou. Sim ou não? O pecado venceu nos profetas. Jeremias pecou, Naum pecou, Isaías pecou, Isaías pecou, Isaías pecou, Isaías pecou. O pecado venceu nos reinados. Os reis pecaram. O pecado venceu nas igrejas. Pastores pecam e pecaram.
Mas um dia, no Jordão, lá vem um homem, o representante da graça. E ele foi chegando no rio, e de repente João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ali o pecado foi derrotado. Teve outra coisa também, que era vencedor desde o começo: o diabo. Lá no céu o diabo venceu. Pastor, que heresia. Ele levou a dessa parte, porque o diabo sabia que é menor que Deus. Ele sabe disso. Ele nunca venceu Deus. Nunca. Mas ele venceu representantes de Deus. Lá no céu ele levou a terceira parte. Lá no Éden ele tirou a mente de Deus da cabeça de Adão e Eva. O diabo, de geração em geração, ele foi se especializando em fazer a gente perder o foco, deixar de olhar para Deus, deixar de olhar para a graça, deixar de olhar para o chamado, para olhar para coisas, para situações, para problemas, para dificuldades. O diabo foi vencendo. Até que um dia, numa montanha chamada Gólgota, de um homem. E quando eu era pequeno, eu nunca fui brigão, eu sempre fui o que apanhava. Primeiro que eu tinha medo de bater, segundo que eu era mole mesmo. Mas para mostrar que era forte, para o cara não vir bater em mim, eu dizia: eu dou em você com a mão amarrada nas costas. Meu Deus, eu com as mãos e com os pés apanhar, imagina com uma amarrada nas costas. O meu representante da graça, prenderam os pés dele, prenderam as mãos dele, colocaram a lança do lado dele, e ele venceu. O mesmo diabo que vinha vencendo. Quando Jesus está na cruz, com as mãos abertas assim, ele pega o pé e faz assim na cabeça do diabo. Pois estava declarado na palavra: virá um que vai pisar a cabeça da serpente com os próprios pés. Só fez isso porque ele é o representante da graça. Só fez isso porque a graça veio sobre ele, através dele, e nos encontrou. Como é o nome do representante da graça? Diga o nome dele. Como é o nome do representante da graça? Diga o nome dele. Só que ele nos chamou de co-herdeiros. Se nós somos co-herdeiros, quem são os representantes da graça dessa terra? Bata no peito, diga: sou eu. Fica de pé. Se o teu foco está na graça, mesmo com espinho você vai dar mais um passo. Se o teu foco está na graça, mesmo com dor você vai dar o próximo passo. Se o seu foco está na graça, você não vai se entregar, você vai vencer, você vai continuar, você vai prosseguir. Levanta uma das mãos aos céus. Pai, aqui estão os co-herdeiros da graça. Esse povo foi chamado, Pai, para ser teu. Esse povo foi chamado para viver a tua porção dessa terra.
Espírito Santo, nós estamos aqui para negociar princípios. Nós estamos aqui para viver princípios. Essa é a última quinta-feira do mês de setembro. Nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais seremos os mesmos. Ah, Pai, os espinhos não vão nos parar. Ah, Espírito Santo, os espinhos não vão, ó Pai, nos paralisar. Nós vamos prosseguir, nós vamos nos posicionar. Usa as nossas mãos como fonte de graça nessa terra. Usa os nossos pés como fonte de graça nessa terra. Pai, que em nome de Jesus, onde havia cansaço, onde havia exaustão, onde não havia mais forças, renova, renova, enche. Pai, capacita, dá uma visão diferente, expande a visão, que o foco seja mudado na noite de hoje, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Só quem é perdedor fica calado. A Ele honra, a Ele glória, a Ele poder para sempre. A Ele